há ocasiões que nós outros temos que falar com Deus, pero há outras ocasiões que temos que falar com o problema, repreender o problema. Amém? Por exemplo, quando você sinta algum dolor, você não tem que falar com Deus sobre este dolor. Você tem que falar com o dolor. Amém? Compreende? Sim ou não? Você tem que repreender em nome de Jesus a este dolor. Me explico? Sim ou não? E tantas outras situações que enfrentamos que não temos que falar com Deus. As pessoas que vivem a perguntar por que Deus não responde a minha oração. Não é como Deus não responder oração. Não há nenhuma possibilidade que Deus não responda. Porque se Ele nos invita, nos convoca a orar, é porque Ele quer responder. Não é certo? Sim ou não? Ou então, de que serviria que Ele nos invitara ou nos chamasse a orar, se Ele não ia responder? Pero a questão ou a clave é que há situações que não é a oração que vai responder, é a determinação. É usar a determinação que vem da fé, repreender o problema. É como, por exemplo, em los dias viernes, quando uma pessoa manifesta com demônio, para expulsar o demônio, nós outros hablamos com Deus? Hablamos com quem? Ordenamos ao demônio, ele é nome de quem? É como, por exemplo, quando você tem algum problema em sua casa, você tem que ir para um lugar reservado, solo. Quando eu tinha problema com minha família, eu ia para a casa del banho, cerrava a porta, e mientras eles estavam discutindo, eu estendia a mão e repreendia o espírito que estava manifestado neles, e saía. E daqui rato acabava a discussão. De nada serviria que eu hablara com Deus. Eu tinha que hablar com quem? Com o demônio. Me explico? É assim que se usa a fé. Pero escute com atenção esta palavra que habla sobre ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus. Ele disse assim, Apocalipse 3, versículo 20. Ele disse: "E aqui, eu estou à la porta, e que hago?" Estas palavras são palavras do Senhor Jesus. Estou à la porta e chamo. Se alguno que hace, hoje me voz. Escute, por favor, ponga atenção. De que maneira o Senhor Jesus nos habla? A principal maneira é através da Bíblia, através de sua palavra. Pero há situações que nós outros vivimos, há problemas que nós outros enfrentamos, e há coisas que acontecem já afuera, que é Ele nos hablando. Por exemplo, eu lhe darei um exemplo. Eu só pude ouvir a voz de Deus quando cheguei a uma situação, quando eu era incrédulo. Eu escutei a voz de Deus já afuera, aun quando era incrédulo. Como eu escutei a voz de Deus? Meu problema já não teria mais solução.
já não havia mais saída para que minha vida pudera cambiar, para que eu pudesse encontrar a solução. Eu cheguei ao extremo de meu dolor. Você sabe, e na maioria das vezes, nadie toma a decisão de buscar a Deus por amor, sino por el dolor. Incluso, isto não passa só com os incrédulos, passa também com muitas pessoas que estão na igreja e que todavia não han ouído a voz de Deus, não han tomado a decisão de abrir a porta, aunque ele esteja tocando e ao mesmo tempo hablando, porque ele toca e habla. Ele toca permitindo que passemos por situações críticas, difíceis. E ele habla para mostrar-nos que nele encontramos a solução. E nele, e no Senhor Jesus, encontramos a saída. Encontramos todas as respostas para as perguntas que há em nossa mente, que há em nosso coração. Pero por que há pessoas que, aún estando na igreja, não han encontrado estas respostas? Porque não querem ouvir. Não querem ouvir. Me explico? Porque seguem ouvindo a outras vozes. Seguem ouvindo, por exemplo, a voz de uma tradição religiosa. E quando uno se aferra a uma religião, seja qual seja esta religião, uno não tem como escutar a voz de Deus. Por exemplo, se você está em um ambiente onde há canções, normalmente passa isto em restaurantes ou em los bailes, há canções com sonido forte e há outras pessoas conversando em voz alta, você não consegue distinguir ou discernir o que a gente está falando. Assim passa com a voz de Jesus. Se um está dividido entre outras vozes, não há como ouvir a voz de Jesus, a voz de Deus. Me explico? Sim ou não? O que significa também ouvir a voz de Deus, de Jesus, do Senhor Jesus? Significa querer obedecer. Significa quê? Querer obedecer. Porque quando você vê que uma pessoa não lhe quer dar ouvidos, lo inteligente é que você não perda tempo com esta pessoa. Sim ou não? Você já se deu conta? Isto passa muito na casa, e no matrimônio, com os filhos. Você já se deu conta que há ocasiões que qualquer coisa que você vá falar com uno, ele transforma isto em discussão? Ele quer transformar o que você está dizendo, o que você está falando, em peleia? É melhor quedar calhado. Há um dito que disse: é melhor ter paz que ter razão. Sim ou não? Então, é melhor. Pero espere. Esta pessoa passará por uma situação, enfrentará uma situação que ella depois lhe dará
La razão. Espere. Permita que o Espírito Santo haga a obra. Quando ele disse, el que hoje me vós, eis que estou à la porta, e aqui, eu estou à la porta e llamo. Que porta é esta? La porta del coração. E por que ele não abre a porta? Porque ele não impõe sua vontade a nadie. Ele não obriga nadie a nada. Tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa voluntária. Ele ha dado ao ser humano o livre albedrío. É por isso que quando aqueles que estarão en el juízo final, ante o trono de Deus, para ser juzgado, a Bíblia diz aqui em Apocalipse, que Deus tem todo anotado. Há livros e livros, onde nossas obras estão apontadas. E quando chegue o juízo final, estes livros serão abertos. E ele dirá para estas pessoas, mira, quantas vezes eu lhe hablei? Eu lhe hablei através de las señales del fim. Eu lhes hablei através de las tragédias que acontecem, de los acidentes que acontecem. Eu lhes hablei através de los terremotos que não vêm de Deus. Não é Deus que provoca. Nada que provoca destruição vem de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a fonte de lo bueno, de la bondade, del amor, de la luz. E nele não há nenhuma sombra de tinieblas. Aí você pergunta, bispo, por que ele permite? Porque o homem vive no pecado. Me explico? Aí a gente pergunta, e por que ele permite que aconteça com os ninhos? Porque ele sabia que se estes ninhos cresceram, eles não teriam a salvação. Então, para salvá-los, ele permite que eles morram mientras são ninhos. Porque de los ninhos, Jesus dijo, es el reino de los cielos. Me explico? Sim ou não? Dá para entender? Então, quantas pessoas que han ouído o toque de Jesus e permanecem com seu coração como? Cerrados. Não abrem a porta do arrependimento, porque querem seguir vivendo a sua moda, a sua maneira. E você sabe, quando uno quer seguir vivendo a sua moda, a sua maneira, uno não escuta a nadie. Não escuta a voz de nadie. Quando eu queria viver a minha moda, a minha maneira, por exemplo, com relação à minha família, lo que minha mamá, principalmente minha mamá, meu papá quase não falava, pero minha mamá, lo que minha mamá descia, entrava por aqui e saía por aqui. E quantas pessoas que han actuado desta mesma maneira, com quem? Com Deus. Onde está passando por uma situação, Deus lhe está falando, está tocando, abra seu coração, permita que eu entre em sua vida, permita que eu entre na história de sua vida. Amém? Hã? Porque quando ele entra na história, ele cambia a história. Amém? Por isso ele disse assim, el que hoje me vós abre a porta, entrarei a ele, e como ele entra? Com o Espírito Santo. Como ele entra?
quando Ele dá o Espírito Santo para nós. Entrarei a Ele e cenarei com Ele, e que mais? Você sabe que não é qualquer que nós outros levamos a nossa casa para sentar-se com nós outros, para cenar. Tem que ser uma pessoa que você confia. Não abra a porta de sua casa para qualquer. Você tem que confiar. Então, no passado, já nos dias de Jesus, no Oriente, a entrada de uma pessoa à casa de outra tinha que ser de muita confiança, porque é uma coisa muito íntima. É de quê? E é o que Ele quer ter com nós outros, intimidade. E quando Ele disse, cenarei com Ele, e Ele comigo, significa, esta pessoa desfrutará de lo que eu tenho, desfrutará de minhas promessas. É como a Santa Cena. É impossível que uma pessoa que coma del pão, que representa o corpo de Jesus, coma deste pão e siga enferma. A não ser que uno não creia em lo que está escrito. E está escrito em Isaías 53, 4, certamente Ele levou quanto? E carregou com quê? Em seu corpo. Amém? Amém? Então, quando comemos del pão que representa o corpo de Jesus, lo natural é que haja sanação, pero há uma condição. A condição é ouvir a voz de Deus e abrir a porta do arrependimento. Compreendeu? Sim ou não? Porque se um está enfermo e esta enfermidade, por exemplo, de que sirve que você seja sanado de sua enfermidade, se você não está escutando a voz de Deus, que disse que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por isso não devemos comer qualquer coisa. Temos que comer bem ou mal. Então, para todo há uma condição. Para todo há quê? E qual é a principal condição? Ouvir e abrir. Ouvir e abrir. Amém? E aí haverá comunhão. Por exemplo, quando ele habla de la cena, la sangre, la copa, representa la sangre. Sangre na Bíblia representa a vida. Amém? Então, quando bebemos de la copa, estamos recebendo a vida de Deus em nossa alma. Pero como você pode receber a vida de Deus se você não quer entregar a sua a Ele? Se você quer seguir vivendo a sua maneira, a seu modo, de acordo com seus próprios pensamentos e sentimentos, não há como ter comunhão com Ele. Não há como uno receber o Espírito de Ele. Me explico? Então, se você não quer nada com Deus, é um direito suyo. Ele não impõe. Ele está dizendo, eu estou te amando. Ele não entra. Satanás não. Satanás já possui, desde o ventre, pero tendrá, como cada um de nós outros, tuvimos e seguimos tendo a oportunidade de escutar a voz de Deus e abrir ou não a porta. Dá para entender ou é difícil? Porque mira o que Jesus habla sobre este detalhe. Mateus capítulo 12, se eu não estou equivocado,
versículo 43 e 44. Quando el espírito imundo sale del hombre, pode ser homem ou mulher, ser humano, passa por lugares áridos, buscando descanso, e que passa? Um detalhe, os demônios, Satanás e os demônios, não têm descanso. Por que eles não têm descanso? Porque eles sabem que já estão condenados. E porque, aí você pensa, por que la gente, por que nós outros, quando éramos endemoniados, não teníamos descanso? Porque havia um demônio, um espírito em nós outros, que não tinha descanso. E por isso que o ser humano não tem descanso. Vive cansado. E acaba cansando de todo. Cansa de la mulher cansa del marido. Los hijos cansam de los padres cansam de los hijos. La gente cansa de la gente. Não cansa? Cansa ou não cansa? Há pessoas que não cansam. Pero quando você tem o Espírito Santo, aunque você sinta-se cansado, você persevera, você insiste em ajudar esta pessoa. Amén. Si Dios le habló a través de este mensaje, compártalo con otros, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestras próximas publicaciones. Que Dios le bendiga.